Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, lembra que na semana passada a gente falou sobre os elementos da narrativa. E dentro dos elementos da narrativa, a gente tem 5 elementos, que é o personagem, o espaço, o narrador em primeira ou em terceira pessoa, o tempo ou enredo. E dentro do enredo a gente tem 4 partes, porque o enredo ele é dividido em 4 partes. Ou seja, tudo isso aqui, ó, personagem, espaço, narrador, tempo, entra dentro do enredo. E o enredo ele tem 4 partes, porque são 4 partes essenciais. E são essas 4 partes que vocês precisam aprender na hora de produzir um texto narrativo. A primeira parte que eu quero explicar para vocês é aquela que eu já falei. Enredo é a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que os personagens vivem, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem, ou seja, é tudo aquilo que tem dentro de um texto narrativo. Os personagens eles não vivem a história, os personagens eles não sofrem alguma coisa e no final eles podem sim ou não viverem felizes para sempre. Então, é, é, dentro da história a gente tem os personagens que são os protagonistas, a gente tem os antagonistas. Quem são os antagonistas? São os vilões. Então, é os vilões que fazem mal a os protagonistas e a história se desenrola dessa maneira, entendeu? É igual uma novela. A novela tem vários personagens e tem os personagens principais e tem o antagonista, ou seja, é o vilão da história, né? Sem o vilão, sem os conflitos da história, não tem como ter um texto narrativo. Dentro do enredo, a gente tem a introdução, ou seja, a introdução é a parte inicial do texto narrativo, onde apresenta personagem. Então, na introdução tem que ter tempo, tem que ter os personagens, tem que ter qual é o tipo de narrador, o espaço. Então, quando vocês forem fazer a introdução de um texto narrativo, de uma história narrativa que vocês forem criar, na introdução, que é o primeiro parágrafo, né, tem que ter o tempo, os personagens, o narrador e o espaço. Que tudo isso aqui eu já expliquei na aula anterior. Então, na introdução tem que ter essas 4 coisinhas aqui. Eu, quando for ler alguma produção textual de vocês, algum texto narrativo, na introdução eu tenho que identificar todas essas 3 coisas. O tempo é um único que a gente não consegue, que a gente consegue, mas que é um pouco mais complicado, né, da gente entender. Mas os outros é algo que dá para se interpretar logo de cara. Aí no texto Caio, vocês lembram do texto Caio, né? Que a gente trabalhou, né? Lá na página 176 do livro didático, a gente trabalhou o texto Caio. E no texto Caio a gente tem uma introdução. A introdução é o começo da história. Em bom despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprá-la porque era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir, ou seja, a gente tem um narrador. Esse narrador é o quê? Narrador em primeira ou em terceira pessoa. A gente tem o espaço, que é uma fazenda. A gente tem os 2 personagens que já apareceram na história, que é o comprador, que é o caseiro, não é isso? Então tá vendo que na introdução já aparece todos os elementos da história. Então a introdução é para introduzir a história, para a gente começar a história. Já o desenvolvimento é a parte do enredo que as ações e os conflitos são desenvolvidos, ou seja, aonde a história é desenvolvida, entendeu? Onde a história ela vai começar a se desenvolver. É a montagem da história, né? Você vai
descrever a história. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de desenvolvimento. Então, ó, depois da introdução, veio o desenvolvimento lá no texto Caio. Depois que o homem ficou para dormir, aí se começou o desenvolvimento da história, né? Tudo isso aqui, ó, é o desenvolvimento, aonde vai começar a gerar uma situação, um conflito. E qual era o conflito aqui? O homem ficou para dormir e começou a ouvir uma pessoa chamando o nome dele. Então esse é o conflito, essa é a situação da história. Entenderam? Vamos para a próxima parte. Já falei sobre introdução e desenvolvimento. Agora eu vou falar sobre o clímax. Já o clímax, minha gente, é o momento chave da narrativa. Deve ser um trecho dinâmico e emocionante, onde os fatos se encaixam para o desenlace. O desenlace é o fim da história. Então, o clímax é o meio da história e vai acontecer alguma coisa no clímax que vai ter que ser resolvido no final, ou seja, no desfecho, no desenlace da história. Então lá, ó, no exemplo do texto Caio, né, do texto narrativo Caio, que a gente já trabalhou 2 vezes, a gente tem essa parte do texto já é na página 177, ok? Então, caiu mais um osso, de novo, Caio, e o Caio para testar, caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando com a cara dele. Ou seja, tinha alguma coisa ali que estava chamando ele. E Caio tinha certeza que era uma assombração. Só que ele tinha certeza. Na verdade, Caio não tinha certeza. Ele estava ouvindo alguém chamar o nome dele, só que ele não sabia quem era. Se era uma assombração, se era um ser humano, entendeu? E estavam chamando por ele. Só que ele não estava sabendo quem é. Aí rolou uma confusão, né? E essa confusãozinha que a gente fica, meu Deus, será que é uma assombração? Será que não é? O que será que é? Essa emoção é o ponto alto, entendeu? O ponto chave da história. Onde vai acontecer aquela coisa mais emocionante que a gente tava esperando muito, entendeu? Que a gente fica esperando muito que se resolva, porque a gente quer descobrir o que é. Então esse é o ponto-chave da história, é o clímax da história. Ou seja, a cereja do bolo, né? Aquela coisa que a gente estava esperando, mais emocionante da história. Então, o exemplo, tem aqui um exemplo de clímax. Só que o clímax, minha gente, ele pode variar, entendeu? Ele pode variar de muitas formas. Depende muito do texto narrativo. E com o tempo a gente vai começar a trabalhar mais textos narrativos e a gente vai perceber exemplos de clímax. Agora eu tenho enredo, tem que ter desfecho. O desfecho, que é o último, é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Ou seja, o final é a solução de tudo. Lá no texto Caio, lembra, a gente tem um desfecho da história. Que o desfecho da história a gente descobre que não era uma assombração, era o caseiro da fazenda que estava tentando assombrar o personagem, o comprador, né? Só que como ele estava em cima na casa, no forro da casa, né? Ele acabou caindo. Então o comprador viu que não era uma assombração, era só o caseiro tentando assustá-lo, né? Então esse aqui, ó, é o desfecho da história. Essa partezinha aqui, ó, tenho certeza que ainda é o clímax, que ainda faz parte um pouco do clímax, mas o finalzinho aqui é o desfecho da história, né? E para surpresa, quem despecou do forro
foi o caseiro e não a assombração, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. O que é vadiar? Uma pessoa que gosta muito de vadiar é uma pessoa que não quer nada com a vida, que não gosta muito de trabalhar, entendeu? Então, quando diz assim, fulano é uma pessoa muito despreocupada, preguiçosa, ou seja, fulano gosta muito de vadiar. Isso é que é um termo usado muito antigo, né, para pessoas preguiçosas, acomodadas, entenderam? Então, como esse fazendeiro, esse caseiro era muito preguiçoso, entendeu? Não trabalhava muito, ele não queria que a fazenda tivesse um novo dono, porque se tivesse um novo dono, o novo dono não ia deixar ele, como é que eu posso dizer? Não ia deixar ele muito solto, né? Muito sem fazer nada, ia botar ordem na fazenda. Então, pessoal, se vocês conseguiram compreender até aí o que é enredo e quais são as partes do enredo, muito bom. Quem não conseguiu entender ainda, vai fazer o seguinte, vai voltar o vídeo, né, mais de uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? E mesmo assim, se ainda tiver dúvidas, me procura que a gente faz uma aula pelo Zoom. Eu e você. A gente faz uma aula pelo Zoom. O importante aqui é que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, ok? Então, ó, eu vou finalizar aqui, né, antes da atividade. Se não houver conflito, a narrativa fica reduzida a um relato e a sequência de fatos que não despertarão o interesse dos leitores, ou seja, tem que ter um conflito, tem que ter alguma coisa, entendeu? A gente não pode escrever um texto sem o conflito. E o que é o conflito? É alguma coisa que vai acontecer na história, que vai deixar ela bem interessante, né? Aqui, no texto Caio, o que foi que aconteceu para deixar a história mais interessante? Foi quando o comprador começou a ouvir o quê? Vozes de alguém chamando por ele, entendeu? Aí, esse foi o conflito, foi a situação. Isso deixou a história mais interessante, porque aí daí a gente iria descobrir quem foi o que era que estava chamando o comprador. Será que era um fantasma ou não? Para essa atividade, os alunos que eu disser agora não vão fazer essa atividade do livro, ok? Então, Yasmin, Ângela, Paulo, José Henrique, Fabrício, Lara,